Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula que vamos falar sobre perfil comportamental ou perfil de caráter comportamental, tá bom? Eu sou o Dom Rodrigues, sou seu personal trainer da mente, dentre outras coisas, eu sou analista corporal, analista comportamental, analista de caráter de perfil comportamental, dentre outras coisas, tá? Então, uma coisa que eu faço muito é estudar sobre comportamento humano. A falar de pessoas não é fácil, por isso eu vou pedir para que você esvazie o seu copo, tá? Como assim esvazie o seu copo? Se você tiver um copo cheio, você não consegue introduzir mais nada ali dentro. Tá? Então, isso é o que acontece com a sua mente. Você tem a mente cheia de informações, às vezes até de desinformações, tá? Por tudo que você vivenciou até hoje. Então, o que você precisa fazer é esvaziar a sua mente, vir com a mente aberta para adquirir esse que pode ser um novo aprendizado para você, tá bom? Então, a gente precisa esvaziar para conseguir absorver conhecimentos, novos conhecimentos, tá bom? Então, esvazie o seu copo do conhecimento, tá bom? Por que eu falo isso? Falar de pessoas não é tão fácil assim. Falar de comportamento, falar de pessoas não é tão fácil. Por quê? Todo mundo acha que entende de gente, porque é gente, porque convive com gente, né? Há vários anos, depende da idade que você tem. Então, todo mundo acha que entende de gente. E não se iluda, tá? Porque se você não estuda muito as competências, todas as competências ou as várias competências que trabalham, que pesquisam e que estudam sobre comportamento humano, você não conhece nem você mesmo, tá bom? Então, por isso que eu peço, esvazie o seu copo, tá? Como que funciona uma análise de perfil comportamental? Hoje existem várias ferramentas que a gente pode fazer para chegar a um resultado e entender qual que é o seu perfil comportamental. Existem várias ferramentas. Como que funcionam essas ferramentas? Você responde um questionário, através das suas respostas, a gente chega a uma conclusão de qual que é o seu perfil comportamental, tá bom? Então existem várias dessa maneira. Existe uma que é diferente, que é a análise de perfil de caráter comportamental ou análise corporal, tanto faz. Tá? Como que é feita essa análise? Essa análise a gente faz através de uma leitura do corpo. Então, a gente entende, estudando neurociência, estudando constelação sistêmica, as diversas competências que trabalham sobre o comportamento humano. A gente entende que função define forma. Então, a função que você teve desde o útero até em torno de uns 5 anos e meio ou até os 7 anos de idade, definiu a forma do seu corpo, tá bom? Então, essa análise é feita através de uma leitura corporal e através também do seu comportamento, tá bom? Essa análise que é feita através de uma leitura corporal, ela é mais fixa. Essa que é feita através dos questionários, além de às vezes pode ser que tenha uma inverdade ali, porque às vezes você mente conscientemente respondendo alguma coisa, mas inconscientemente a resposta é outra. Então, às vezes você mente para você mesmo e nem sabe disso, tá bom? Então, além de não ser fixa essa análise, esse resultado que a gente tem, você pode mudar muita coisa que tem através de uma análise, por exemplo, a análise DISC que eu faço. Então, primeiro eu faço a análise DISC, depois eu faço a análise para ficar mais completo, para a gente entender o que é fixo, o que é transitório, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode anular, sabe? O que a gente pode potencializar. Então, daí depois eu faço a corporal, que é muito mais completa, a gente consegue chegar em um resultado muito mais específico, tá bom? Então, de primeiro momento, a gente faz a DISC, a gente já tem uma ideia de qual é o seu perfil comportamental. Aí, fazendo a corporal, eu vou fazer uma entrevista e eu vou conseguir identificar também se você está mentindo, respondendo alguma coisa, mentindo de forma inconsciente, mentindo sem saber que está mentindo, tá bom? Não é que ninguém é desonesto, é que às vezes você fala uma coisa consciente, mas inconscientemente seria outra, tá bom? Então, essas análises, diz que existe 4 tipos de perfil.
a análise corporal, que é desenvolvida pelo Reich, que foi um discípulo de Freud. Inclusive, ele desenvolveu essa ferramenta, começou a desenvolver junto com Freud, que é o pai da psicanálise. Tá? Então, primeiro eu faço a DISC, depois eu faço essa análise corporal. A análise corporal tem 5 tipos de perfil, tá bom? Então, primeiro, você precisa conhecer a pessoa que mais convive com você. Esse é o primeiro passo, tá bom? Pense aí, 3 segundinhos. Quem que é a pessoa que você mais convive? Tá, a pessoa que você mais convive é você mesmo. Então, primeiro, a gente precisa se conhecer e depois conhecer o outro. Tá? Então, o que, que acontece? As grandes corporações, as grandes empresas, elas já fazem esse trabalho de análise de perfil comportamental. As grandes empresas, elas já fazem. Por que, que elas fazem esse trabalho? Porque ela precisa conhecer o seu colaborador, o seu funcionário. Ela precisa conhecer, saber qual função aquele funcionário vai desenvolver um melhor papel, vai conseguir render mais. Então, ela precisa conhecer o funcionário e toda empresa só funciona com pessoas. Tá? Só que isso não é importante somente nas empresas, porque a família também, para a família ser bem-sucedida, a gente precisa também conhecer os integrantes daquela família e saber por que cada um funciona desse jeito. Por exemplo, você é mulher, você precisa conhecer o seu esposo. Você é marido, você precisa conhecer a sua esposa. Você é pai, você é mãe, você precisa conhecer o seu filho, a sua filha. Tá? Tem um tipo de perfil que ele é mais introvertido, ele é mais quieto, ele gosta mais de ficar isolado, ele nem gosta de ter um contato visual. Tem outro tipo de perfil que ele já é mais extrovertido, ele gosta de interagir com as pessoas, ele gosta de abraço, ele gosta de estar com pessoas. Tem um tipo de perfil que é mais emocional, tem outro tipo de perfil que é mais racional. Tá? Então você precisa entender, primeiro se conhecer e depois conhecer o outro, tá? A gente precisa primeiro entender por que, que eu funciono dessa maneira, por que, que eu penso assim, por que, que eu ajo e reajo dessa maneira. Então, primeiro você precisa se conhecer, aí depois você precisa conhecer o outro, por que, que o outro também faz o que faz, por que, que ele pensa, age e reage dessa ou daquela maneira, tá bom? Então, primeiro você precisa se conhecer e depois a gente precisa conhecer as pessoas que a gente convive, principalmente as pessoas da nossa família. Tá? Marido, esposa, os nossos pais, os nossos filhos, a gente precisa compreender e entender o que, que pode ser melhorado, entender o que, que a gente precisa ser compreensivo. Um problema do ser humano de hoje é que a maioria das pessoas querem que todo mundo sejam iguais a elas. Aí ninguém vai ser igual a ninguém. Todo mundo teve uma história, todo mundo teve uma vivência e cada um formou o seu mapa mental, tá bom? Então a gente precisa se conhecer, depois conhecer o outro também para respeitar o outro, tá bom? Existem vários exemplos. Depois dessa vocês terão acesso a outras aulas, tá? E você vai entender melhor sobre esses 5 tipos de perfil de caráter comportamental, tá bom? Não vou falar os nomes aqui agora, porque os nomes foram dados pela literatura, pela psicanálise lá no início dos estudos, tá bom? Então tem nomes que você já ouviu falar em filmes, já ouviu falar em outros lugares que não tem nada a ver com o que o nome representa, tá bom? Então é aquilo que eu falei, você precisa esvaziar o seu copo. Depois eu vou falar quais são os nomes, como que é o formato do corpo de cada um, tá bom? Através do formato do corpo você consegue entender. Depois que eu explicar como que é o formato do corpo de cada um, às vezes você vai olhar para o seu marido, vai olhar para sua esposa, já vai entender qual que é o perfil comportamental dele. Vai olhar para o seu filho, para sua filha, mesma coisa. Já vai entender qual que é o perfil comportamental do outro e assim a gente consegue respeitar. Então, para que os nossos convívios, o ser humano é um ser sociável, a gente precisa diariamente conviver com outras pessoas. Para que esses convívios sejam saudáveis, a gente precisa se conhecer primeiro e depois conhecer o outro, para respeitar o outro, para entender que o outro funciona diferente. O outro não precisa
pensar igual eu, não precisa agir, não precisa reagir igual a mim, tá bom? O outro pode ser diferente, a gente tem que dar esse direito para o outro, tá bom? Então, às vezes as relações não dão certo por essa falta de conhecimento. Quando você adquire esse conhecimento, fica tudo mais fácil, tá bom? Aqui foi só para que você entenda um pouco mais sobre os 5 tipos de personalidade, os 5 tipos de perfil de caráter comportamental, tá bom? Te vejo em uma outra aula. Até a próxima.